Olá, meu povo lindo de luz! Estamos de volta. Eu não disse para vocês que eu volto, sempre volto. Estou aqui neste dia lindo, maravilhoso, para conversar através da rádio XYZ com todos vocês aqui, direto de Goiânia, Goiás, para o Brasil e para o mundo, porque nós temos sim uma grande audiência fora do Brasil que eu quero agradecer. E vocês podem mandar as suas perguntas, olha, prestem atenção agora, vocês podem mandar as suas perguntas para o WhatsApp da rádio. Nos nossos aplicativos, vocês já têm lá onde mandar perguntinha. Não estamos ao vivo no YouTube, então quem procura o YouTube não vai achar, mas pode mandar para o WhatsApp da rádio as suas perguntas e nós vamos responder aqui, porque hoje eu trouxe um assunto muito, muito interessante nesse nosso novembro. Sim, amplamente divulgado, todo mundo falando, mas será mesmo que você entende desse assunto? Será mesmo que você sabe mesmo, ou só tem medo ou preconceito? Hoje nós vamos descobrir tudo sobre este assunto delicado, porque nós estamos no Novembro Azul. Por que azul? Não sei se só as meninas vestem azul, vamos descobrir. Mas, enfim, para facilitar, Novembro Azul. E no mês passado nós fizemos o Outubro Rosa, onde nós falamos do câncer de mama. Foi espetacular. E hoje nós vamos falar sobre um assunto do Novembro Azul. O que é Novembro Azul? Novembro Azul, ele trata de um assunto, quem sabe delicado? Não sei, mas por quê que nós vamos descobrir se eu devo ter medo? Será que se eu falar eu pego? Porque minha mãe falava isso para mim, minha filha não fala nem o nome. E nós vamos descobrir por que isso tudo, né? Como é que não é? Porque o conhecimento, a informação pode mudar a nossa vida. Por isso eu trouxe para conversar hoje com vocês ele que é especialista, ele é urologista, ele conhece muito sobre o tema e nós vamos falar hoje com o Dr. Fernando Cruvinel. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Márcia, uma boa tarde, muito bom estar aqui contigo e com todos os ouvintes da rádio XYZ. Muito obrigada por sua presença, gente. Eu vou descobrir tudo, porque eu li aqui, ele fala sobre a saúde masculina. E esse tema passa completamente por saúde, né, doutora? É um tema meio tabu, quem sabe, né? O povo tem um pouquinho de medo de falar sobre isso, né? Exatamente. A saúde do homem acaba ficando muito no segundo plano. O homem, eu acho que deixa isso, não deixa não, doutor? Sem dúvida. Talvez seja um problema que comece desde lá da nossa criação, né? Desde o adulto jovem, desde a criança, do adolescente, por exemplo, né? Só para citar uma comparação com vocês, mulheres, que são, como sempre, nosso grande exemplo, né? As mulheres saem do pediatra, começam a menstruar. E já vão para o ginecologista. Exato. Correto. Naturalmente já começam com o ginecologista. Uma avaliação que vai a vida inteira. Toda. Sem tabu, sem mito, simplesmente natural. E o homem vai onde? E o homem vai onde? Por que o homem não vai? Por isso, doutor, eu fiz questão de trazer uma especialista que vai, quem sabe, ajudar a gente a descobrir um pouquinho sobre isso. Porque ela é especialista, ela é psicóloga, eu amo, ela é terapeuta, ela é tudo. Doutora Gláucia Balheiros. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Márcia, tudo bem, doutor? Tudo bem, Gláucia. E vocês, ouvintes, também, muito bom estar aqui para falar de um tema, né, que não é nada fácil, principalmente para os homens, né? Então, hoje a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e principalmente eu quero falar um pouquinho também, né, como que esse tema é difícil para o homem, como que isso é difícil para falar e os efeitos e o que ele pode causar também, né, nas questões emocionais. Na questão, muitas questões emocionais acabam vindo junto com a questão do câncer de próstata.
Pois é, doutora, eu fico um pouco pensativa naquilo mesmo que o doutor acabou de falar. Doutor Fernando Cruvinel, ele é urologista, ele entende, o doutor fala de saúde masculina, assim, o doutor tem um consultório, e eu vi aqui, andrologia é o quê, doutor? É cuidar de homem? Ou é uma coisa que mulher tem também, essa andrologia? O que é isso? Andrologia, Márcia, é bem por aí. Nós hoje cada vez estudamos mais, então o conhecimento fica mais amplo. Então acaba que dentro da urologia, alguns colegas se especializam em determinadas áreas. Então hoje a gente tem um urologista que cuida da criança, tem um urologista que cuida mais da próstata, outros do câncer, e tem o andrologista, que é o médico focado, o urologista focado em dar assistência à saúde sexual e também reprodutiva do homem. Ah, então mulher não tem nada a ver com andrologista, né? Eu até não sabia. A doutora sabia disso, doutora? Que andrologista era só para homem? Não, também não. Olha aí, doutora, a gente não sabia como é importante sua vinda aqui hoje. Porque o público deve também não saber nem o que é andrologista. É importante ressaltar isso porque, mais uma vez, vocês, mulheres, são a nossa grande arma, né, para levar os homens para o consultório. Seja do urologista geral, seja de nós, andrologistas. Né? Por quê? Porque vocês já têm essa mentalidade do cuidado preventivo. E aí, muitas vezes, o homem vai por quê? Porque vocês puxam ele, né, para avaliação de rotina, para avaliação preventiva. E o senhor estava falando uma coisa no início, né, que disse assim, eu acho que essa dificuldade vem da criação do homem. E isso é muito verdadeiro, tá? Eu acho que falar em câncer de próstata, né, falar desse órgão, a próstata, isso é bem difícil porque traz várias implicações também no simbolismo, né, no que isso significa. Porque o que é, né, a próstata? Não só, claro, isso é a parte fisiológica do deixar com o doutor, mas o simbolismo dela, né? Masculinidade, virilidade, né? Então, assim, o câncer de próstata acaba sendo, sim, Márcia, muito cheio de tabus em torno disso. E isso que você falou também, né? A minha mãe já dizia, não fala nesse assunto porque sim, pode pegar, né? Então, falar de câncer já é muito difícil. Já parece que sai difícil essa palavra. Exatamente. Imagina falar câncer de próstata para o homem, né? Porque tem todo um simbolismo aí ligado à masculinidade, à virilidade, que é mexer ali naquele órgão que mesmo não estando visível fora do corpo, mas a gente sabe, né, o que ele faz, né, o que a próstata faz, mesmo sem saber muito bem. Eu né? quero saber muito bem, que olha, doutora, eu disse a doutora antes de começar, eu falei, gente, como é que eu vou falar de próstata? Porque parece uma coisa pro doutor, banal, mas a gente que é mulher, eu acho que até mesmo os homens ficam, ai meu Deus, o que é, como é que funciona, que história é essa de câncer? O doutor podia falar um pouco pra gente sobre isso, o que é uma próstata, o que faz, e câncer, como é que é, pega, a pessoa levanta, pode acontecer com jovem, pega igual o Covid, como é que é, doutor? Bom, primeiro é importante a gente saber o que é a próstata e por que ela existe. Sim. Então, a próstata é um órgão mais ou menos de um tamanho de uma noz. Para o goiano fica melhor falar o tamanho de um piqui. Ah, né? É verdade, doutor. E é uma estrutura que fica ali logo depois da nossa bexiga. E o nosso canal urinário passa no meio dela. Sim. E ela tem a função de ajudar na produção do líquido, do sêmen, né, que é expelido. E também tem um auxílio na função do controle da urina no homem. Então, são essas as funções básicas. Ela faz parte, então, do nosso sistema reprodutor e também do nosso sistema urinário. Olha só, eu não sabia que fazia parte de nada disso, aliás, e muito menos do urinário. Porque é uma glândula, doutor. Ela é uma glândula, ela tem um papel de secreção. Ela faz o líquido, né, que compõe o sêmen do homem. É como se ela fizesse parte ali da composição nutricional do sêmen. Então ela é importante para essa saúde, exato, essa saúde reprodutiva do homem. Olha só, e assim, né, nesse Novembro Azul, que trata totalmente sobre o câncer,
que para os homens é complicado. Acho que o doutor, em consultório, deve receber muitas pessoas que nunca passaram pelo exame, que estão sentindo. Como que é? A pessoa sente um sinal, ou ela tem que ir lá mesmo, vamos olhar a próstata, ou assim, acontece algum sinal, algum alerta, e aí a pessoa vai. Como que funciona isso? Bom, é importante saber que a próstata, apesar da gente estar no Novembro Azul, falar muito disso, de câncer de próstata, mas ela é um órgão que apresenta outras alterações, como crescimento benigno, que faz parte do processo natural de envelhecimento de todos nós homens. Eu brinco muito com os pacientes, que para ter alterações de próstata, bastam duas coisas: ser homem e envelhecer. Olha só. E aí, essa avaliação... Todo mundo tem que avaliar, né? A doutora tem que parar de ter esse medo, né? A doutora vai ensinar aqui, a doutora Gláucia, ajudar aí, né, doutor? Para ver como que vai fazer com essa cabecinha aí masculina, né? Que o homem não gosta, eles têm um preconceito, né, doutor? Por causa do exame, o tal do exame da próstata. O exame da próstata, de fato até hoje, né, ele gera muito tabu. Sim, total. Mas felizmente isso vem diminuindo. E a gente vê que na verdade o homem, ele não teme só o exame de próstata. Eu acho que o homem, de uma forma geral, ele teme ir ao médico. Bom, ir ao médico já não vou mesmo, né? Porque o homem, ele tá com gripe, ele tá com o que for, ele fica lá gemendo, reclamando, né, doutora? Mas ele não quer ir no médico. Mas aí eu volto novamente ao assunto ali, né? Como que esse homem, né, de onde ele veio? Como ele foi criado? E assim, ainda bem que hoje, né, isso está mudando muito, né? Mas os meninos geralmente são criados como? Homem não pode chorar, homem não sente dor. Né? Será que é pelo machismo? Ou não? Não tem nada a ver. Também. Eu noto. Essa coisa da masculinidade, né? Que para o homem ser homem, ele não chora, ele não sente dor, né? Então, assim, o homem acaba guardando muito as emoções dele, né? Tendo uma dificuldade muito grande em se expressar, né? E até mesmo em reclamar uma dor, né? Mas aí você disse isso, o homem fica ali gemendo. O homem acaba, né, muitas vezes, tendo uma sensibilidade maior à dor, justamente por isso. Porque ele não sabe falar sobre ela, ele não pode se expressar, né, sobre as emoções que ele está sentindo, e isso vai ficando guardado. Quando vem, ele não sabe lidar, ele não dá conta disso, né? Então, falar do câncer de próstata é importante, muito importante, porque, né, a gente sabe, né, doutor, que quanto mais cedo isso for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Tem cura, então, doutora? É assim que a gente acha que deu câncer de próstata, corta a próstata. Eu imagino isso. E aí que vai o homem, né? Eu vou cortar, eu vou ficar... Aí vem os medos. Vou ficar impotente. Exatamente. O homem pensa tudo isso. Masculinidade. Eu até entendo um pouco, porque quando eu tenho um problema, se na doutora Gláucia, eu vou até indicar para o doutor, porque ela é minha terapeuta. Gente, se eu sou assim, equilibrada, que vocês sabem que eu não sou, olha o trabalho que ela tem comigo para me deixar mais ou menos normal. Mas, doutora Gláucia, tem um papel, acho que, porque quando a gente tem um problema, ainda mais quando se fala em câncer, doutor, a gente quer não olhar para ele. Eu digo isso porque eu tenho 2 filhos homens. E eles não vão no neurologista para você ter alguma coisa mesmo assim, tipo, sabe? Ai, gente, será que eu tô com alguma doença? Isso aqui tá coçando demais. O doutor não imagina o tanto que os homens têm resistência ao urologista. Não só ao urologista. Dados daqui, do Brasil, o Ministério da Saúde fala que apenas 3 em cada 10 de nós, homens, vão ao médico com caráter de prevenção. Isso não vão mesmo, né? Aí já é o máximo. E para piorar destes, a metade só vai porque a esposa, a mãe, o parente puxou ele para o médico. Então, olha só, vamos colocar nessa conta aí, de 10, 1 a 2 no máximo foram ao médico de forma preventiva, por livre e espontânea vontade. Porque tem muito assim, eu já escutei, inclusive, de um médico homem, ele disse assim, não mexe não, deixa quieto, quem procura acha.
como se não olhar para aquilo fosse fazer a coisa sua. E a gente tem essa tendência, né, do avestruz de enfiar a cabecinha lá dentro. E literalmente, gente, vocês têm que tomar cuidado, homem, de não vai fazer igual avestruz, não. Por quê? Não é só esse o problema do câncer. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o doutor. Essas doenças sexualmente transmissíveis, elas podem provocar ou levar ao câncer? Ou não tem nada a ver? Não. Até por isso que a gente divulga tanto o Novembro Azul. Sim. Porque o câncer de próstata, primeira coisa que é importante saber dele, nas fases iniciais da doença, ele não apresenta nenhum sintoma. Nenhum. Zero. Zero. E é justamente nessa fase que as chances de cura do câncer de próstata são excelentes, passam de 90%. Então, por isso, fazer os exames de rotina. Porque a gente pega a doença numa fase silenciosa, porém curável. Né? E a gente atualmente tem alguns fatores de risco para o câncer de próstata que são muito mais ligados a questões genéticas, familiares. Então não tem hábitos de vida muito claro. A única coisa que atualmente a gente vem relacionando cada vez mais com o câncer de próstata é a obesidade, principalmente a obesidade em estágios um pouco mais avançados. Olha só, então ninguém pega câncer de próstata. Não se pega. Não tem como pegar. Mesmo que a pessoa teve doença sexualmente transmissível, se curou, se tratou, não vai provocar, ela não vai ter o câncer de próstata. Não pega, inclusive até um receio que meio que inconsciente, né, de alguns homens que depois que tem o diagnóstico se afastam da parceira, né, com medo de transmitir aquilo, né, mesmo sabendo que a mulher não tem próstata, né, mas aquilo de certa forma causa um impacto tão negativo nele, mexe tanto que ele pensa que aquilo ali pode ser algo, nem que seja algo subjetivo, como uma energia, né, como algo, uma penalidade, né? Ele começa a enxergar coisas muito além do processo ali na próstata. E é muito importante em relação à psicologia, tem né? outra coisa também, né, que é quando recebe esse diagnóstico, né, que é a questão da autoestima. Isso que o senhor disse, de se afastar da parceira, isso é muito comum mesmo, né? Muito comum. Porque aí a gente volta lá naquela questão, a masculinidade, a virilidade, como que essa mulher, né, que me viu como um homem, né? Potente, ele acha que vai atingir tudo, né? Exatamente. Como que agora ela vai olhar para mim? Então, muitas vezes eles acabam se afastando sim das suas parceiras por vergonha, né? Por achar que ela não vai, né, mais ter Tá meio ali errado. exatamente por ele, né? E se afasta, não é mesmo? E também tem por essa dificuldade de não falar, de não conversar, né? Porque tudo tem que ser muito guardado para ele mesmo, né? E acaba tendo um afastamento. E não se esquece que, né, o companheirismo, estar junto ali, é muito importante, né? Que não é somente a questão da virilidade, do sexo, da potência, né? Da ereção, não é isso, né? Existe também o companheirismo, estar junto, o amor. Então isso acaba trazendo também, se o homem está disposto a entrar em contato, né, com ele mesmo, descobrir até mesmo novas formas de olhar para o sexo também. Que é muito comum nas mulheres e os homens, porque o homem ele é muito ligado ao pênis. O sexo para ele é isso. Mulher não, pelo contrário, não interessa. Vou dar uma dica para os homens. Nenhuma mulher está focada em pênis. Tanto que é muito comum os nudes, viu, meninos? Mulher não está ligada nisso. Para a mulher, doutora, é tão simples que o sexo ele vai no toque, no olhar, no companheirismo, na proteção, em tudo isso. E o homem não, ele acha que se ele tiver um problema ali, no órgão sexual, acabou. Isso. E aí ele às vezes até abandona, né, a esposa. Isso faz com que eles corram dos médicos, dos urologistas. Sim, porque eles são assim. Porque vai que tem que mexer, né? Aí eu falo que vai acontecer? Eu não critico os homens nesse sentido, doutor, porque eu já tive essa coisa do avestruz, sabe, de me esconder. Tipo, eu tenho um problema e não quero nem saber. Vamos deixar. Eu já passei por isso.
Eu não sei se é comum, o doutor deve enfrentar isso o tempo todo. Deixa, a hora que ficar ruim eu acho que eu não tenho nada, eu vou mexer, vai piorar. Seja qualquer doença que for, seja no homem ou na mulher, a gente enfrenta períodos, fases dentro da doença. E uma das primeiras é essa, a negação. O doutor já deu essa notícia para alguém? Você está com câncer? Você fala hoje, na verdade o câncer de próstata. Não é tão raro, é meio que quase que comum, né, doutor? O homem pode, sim, muitos passarem por isso. É uma notícia que a gente dá em consultórios de urologia geral praticamente todos os dias. E por mais que seja frequente, não deixa de ser duro contar isso para um homem que ele tem um câncer. Para trazerem números aqui, Márcia, estima-se que neste ano agora teremos cerca de um pouco mais de 80 mil casos de câncer de próstata novos aqui no Brasil. Só para botar esse número aí um pouco mais próximo da nossa realidade. A gente não consegue nem imaginar, é muito. Exatamente, cerca de 1 em cada 8 de nós homens teremos a doença. Então, é muito difícil conversar com alguém que não tenha pelo menos um familiar que tenha a doença, que teve a doença. E destes homens que teve câncer de próstata, 1 em cada 40 vai morrer da doença. Então, na nossa turma de faculdade, no time de futebol, na turma da igreja, provavelmente um vai morrer de câncer de próstata. Então, por isso que é tão importante a gente pegar novembro, reforçar esse cuidado com a saúde masculina, de forma a fazer o diagnóstico precoce. Né? E a gente pessoa não sente nada, como o doutor falou, não tem sintoma no início. Sim, a gente tem os dois extremos. No início do câncer de próstata, o homem não sente nada. E é nesse início que o potencial de cura é enorme, como eu falei, passa de 90%. Agora, quando o homem sente algo, e o que é esse algo, né? São dificuldades para urinar, às vezes tem sangramento, o jato fica doloroso, mais fraco, pode ter dor tanto a urinar como dor no quadril, na região ali do períneo, né? E quando já estamos nesse estágio, aí a chance de cura é bem menor. Então a gente está falando provavelmente de uma doença que nem tem mais potencial de cura. Apenas tratamento paliativo, apenas para melhorar a qualidade de vida desse homem. E sempre no câncer de próstata ele tem que ter a retirada da próstata? Não, nem sempre. Quando a gente fala em câncer de próstata, eu gosto de fazer uma comparação básica que a gente está falando de um cachorro. Tem um cachorro ali do outro lado do muro. Bom, mas que cachorro é esse? Pode ser um cão de guarda enorme, raivoso, mas pode ser um cachorrinho bonitinho, pequenininho de apartamento. E o câncer de próstata ele é assim. Tem o câncer mais agressivo e tem o câncer no estágio inicial. Então o tratamento é particularizado, de acordo com esse animal que a gente está enfrentando, de acordo com esse tumor que a gente está enfrentando. A gente pode desde acompanhar de perto esse homem. Por quê? Porque apesar de tão comum, ele não é um câncer de evolução tão rápido e nem tão agressivo. Então isso pode ser acompanhado e se por acaso ele piorar, avançar, aí a gente faz alguma intervenção. Ele pode ser operado, né, que é a cirurgia para retirada da próstata e das estruturas ali próximas. E pode ser feito também a radioterapia. E em casos daquele cachorro mais agressivo, a gente pode juntar isso tudo. Pode juntar a cirurgia com a radioterapia e até bloqueio hormonal para bloquear o avanço da doença. Muito bem, nossa, interessante. Viu, gente? Ó, é complicado. Vamos correr atrás. Quando que deve correr atrás, doutor? Mesmo não tenho sintoma, mas não quero ter câncer. E aí vai o aviso para todos os homens. A partir dos 50 anos de idade, todos nós devemos fazer... Antes não precisa preocupar, doutor? Só se tiver sintoma. Em relação ao câncer de próstata, não. Mas aí a gente volta naquela conversa. O urologista, ele vem se destacando cada vez mais, assumindo o papel de médico do homem. E aí é outra quebra também de ideia que a gente tem que trazer aqui.
né? Fica aquela questão do mito, do tabu. Eu vou chegar no consultório do urologista, eu vou receber o toque. Não, a consulta é muito além disso, né? Nós urologistas, nós investigamos diabetes, pressão alta, avaliamos os hábitos de vida desse homem em questões, por exemplo, que complicam tanto o homem, como, por exemplo, tabagismo, etilismo, o sedentarismo, que hoje é uma epidemia global junto com a obesidade. Então, isso tudo é avaliado no consultório do urologista. Não só questões prostáticas, né? Mas aí eu volto. A gente falando de câncer de próstata, as nossas sociedades, as nossas referências, elas falam isso, que a partir dos 50 anos, todos os homens devem passar por uma avaliação anual. E se tiver casos na família, né, igual pai, né, parentes mais próximos até e um pouco distantes, isso pode ter que procurar um pouco antes? Perfeito, aí a gente cai nas situações específicas. 50 anos de idade para todos os homens. Agora, aqueles que têm parentes de primeiro grau, que tiveram câncer de próstata, o que é parente de primeiro grau? Pai, irmãos, por exemplo, ou aqueles de raça, etnia negra, né? E lembrar que vivemos num país miscigenado, então todos nós temos, né, provavelmente uma ascendência do tipo, e o indivíduo obeso, principalmente o avançado. Então, esse grupo começa um pouquinho antes, aos 45 anos de idade. Ótimo saber. Gente, tá anotando aí, porque hoje eu trouxe para vocês uma referência aqui em Goiânia. E Goiânia tem sido referência em medicina. Tem gente vindo do mundo todo para se cuidar aqui em Goiânia, é uma realidade. Então eu fiz questão de trazer alguém que realmente cuida de homem, mesmo, da saúde do homem, para falar desse tema hoje. Trouxe a doutora Gláucia. E quem quiser encontrar, doutor Fernando Cruvinel, tá aí, ó, facinho, entrou lá, é Dr. Fernando Cruvinel no Instagram, tá? Estamos recebendo muitas perguntas e eu vou ter que parar agora, gente, o nosso bate-papo aqui, porque tem muita gente mandando pergunta. Se a pergunta que vocês mandaram não chegar até a mim, não fiquem tristes. A nossa produção, elas fazem um link para ver perguntas parecidas, iguais, ou que não vem encontrar o tema, mas vocês podem continuar mandando que uma hora vem parar aqui. A todos eu vou mandar beijo, com certeza, tá bom? Doutora Gláucia Malheiros, quem quiser encontrar também, doutora Gláucia, ela cuida de ela é minha psicóloga, gente, só pode ser boa, maravilhosa, faz psicanálise. Doutora, o que é isso aqui? Brains, só tá fazendo isso comigo? Brains Spot. Você nem percebe, olha só, né, doutor, quer fazer Brains Spot? O Brain Spot é uma técnica de neuroprocessamento que veio do EMDR, né, que é uma técnica também que a gente trabalha no sentido de trazer, através dos movimentos oculares, né, fazer com que o seu cérebro, eu vou dizer de uma forma mais simples, abra as janelinhas, as portinhas que tem ali, para ir ao encontro de trazer o equilíbrio, de buscar o que está guardado ali naquela parte mais profunda que a gente não tem acesso consciente. Tá? E o Brain Spotting, ele usa a direção do seu olhar. Você olha em determinada direção e quando você fixa o olhar ali, você acha lá no seu subcórtex, que é essa parte mais profunda do cérebro, onde você vai conseguir fixar ali, essa partezinha vai movimentar todo o seu sistema, todo o seu corpo, para que promova busque aquilo que precisa ser feito para tudo entrar em equilíbrio. Do mesmo jeito, quando a gente tem um cortezinho aqui, né? O que acontece quando você tem um corte? Todo o corpo se mobiliza para aquilo ali se cicatrize, né? Se você pega uma gripe, todo o seu sistema imunológico corre para ali, para tentar ali resolver aquilo que está acontecendo. Com o Brain Spotting, a gente consegue ativar essas camadas do cérebro que buscam e que fazem isso. Né? Então a gente tem resultados muito bons, né? Em todos os aspectos, tanto emocionais quanto físicos, fisiológicos, na depressão, na ansiedade, em dores, né? E até mesmo, né, nessas doenças que a gente pensa assim, né, não tem fundo emocional, nada a ver, né? Porque hoje corpo e mente tá
Hoje não, né? Sempre esteve, é tudo junto. A gente não tem como separar. A gente precisa começar a olhar a saúde de uma forma integral, fisiológica, né? Emocional. Né? Então, assim, é um todo. Porque o nosso cérebro, ele tem esse poder. O nosso corpo todo tem esse poder de autocura. É verdade, até Então, facilita, pode... né, doutor? Quando pega uma pessoa que psicologicamente está mal, vai complicar um pouco o tratamento. Então, né? através do neuroprocessamento cerebral, a gente consegue ativar esse mecanismo que é próprio do cérebro, de fazer com que a própria pessoa, o seu sistema se mobilize para que ela fique bem. Olha só, gente, é isso que eu tô falando, é uma técnica, é uma terapia mesmo, gente. Bom, então, vamos de perguntas aqui. Doutor Fernando Cruvinel, aqui em Goiânia, como é que faz? Tem um consultório que o doutor atende, como que funciona? Sim. Vou mandar meus filhos lá fazer já uns tratamentos lá, uns acompanhamentos, né, doutor? Que mesmo que saúde, tem que ir, né, doutor? Perfeito. Temos que ir, todo mundo tem que ir no médico, gente. Então eu tenho um consultório, né, consultório do sistema privado, que atendo homens de todas as idades aqui, né, um consultório focado em saúde, como eu disse, sexual e reprodutivo do homem, né, faço também o atendimento junto com toda a equipe de residentes acadêmicos no Hospital das Clínicas, né, sou professor da residência médica em urologia aqui no Hospital das Clínicas. Então a gente divide entre o sistema privado e o atendimento público pelo SUS. Muito bem, viu, gente? Vocês que estão aí nos acompanhando, cadê nossa produção? Olha, gente, você que está aí nos acompanhando, pode sim ser atendido pelo doutor Fernando Cruvinel, inclusive na rede pública. Então não se desesperem aí, não. Vamos lá, doutor. Nós temos perguntas, então você tem histórias aqui enormes, né? Mas vamos lá. Há como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? Sara de Goianésia. Imagino que ela esteja perguntando em relação ao nosso assunto, né? Que é o câncer de próstata. Tumores que crescem muito devagar. Cresce muito devagar o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele é o câncer mais comum entre os homens no mundo. Tirando tumores no melanoma de pele, então ele é o câncer mais comum. E é o segundo que mais mata. Então, a gente tem essa característica, que ele não é um câncer de evolução tão rápida, tão agressivo, de uma forma geral. E aí, o que vai dizer isso pra gente? Alguns exames, né? Porque quando a gente tem a suspeita, o que a gente faz? A gente pede a biópsia de próstata. E essa biópsia é que vai dizer aquele cachorrinho que está lá do outro lado. Então a gente tem sim um câncer de caráter inicial, um câncer de caráter mais benigno dentro de todos os cânceres dos tumores, né? E tem um já que de cara é agressivo. Vai mais rápido. Vai mais rápido. E esse provavelmente é o que demanda aquela atitude um pouco mais radical. Entendi, doutor. A produção poderia ficar de olho na nossa porta? Olha, estamos falando aqui, gente, direto do Shopping Galo. Você queira vir assistir aqui pessoalmente o nosso estúdio. A gente fica aqui dentro do aquário. Todo mundo que passa em volta vai poder assistir. É claro que não vai ouvir tudo, mas vai poder ver a gente aqui dentro, tá bom? Bom, você não sabe onde é Shopping Galo? Aqui na região da 44. Vem pra cá que vocês vão amar. Bom, vamos lá, eu vou passar uma pergunta, tem um monte de pergunta para o doutor, que é claro, né, doutor, hoje o doutor aqui é a estrela principal, mas tem uma história enorme que mandaram para a doutora Glaucia, eu vou passar porque tem até um ler mais aqui. Quem mandou foi Fabrícia Amorim, e ela mora em Bruxelas. Doutora Glaucia, quando eu tinha 11 anos, sabia que tinha algo diferente em mim. Estava no momento de me descobrir. Olha só, Fabrícia, ela mandou de Bruxelas, doutora. Aí ela disse assim, doutora, eu estava naquela fase, assim como todo adolescente, de curiosidade. Comecei a assistir filmes adultos, mas percebia que o sexo masculino não era o meu foco, e sim as mulheres. E durante a adolescência sempre foi assim.
Só que eu me reprimia dizendo que não podia gostar de mulher, que eu tinha que gostar de homem. Sempre tinha voltado o olhar para as mulheres na rua, mas me reprimia. Também por isso, na minha cabeça, não podia. Até que um dia conheci uma pessoa na internet que se passou como um homem, mas era uma mulher. E assim, meu Deus, era destino, Fabrícia. Aí eu me apaixonei por ela. Hoje somos casadas há 1 ano, mais ou menos. Sei que a amo muito, que jamais irei me separar dela, só que ainda tenho dúvidas e sofro porque permanecem na minha cabeça. Poderia me dizer se, pelo fato de na adolescência eu me reprimir, isso pode estar afetando agora a minha escolha? Fabrícia Amorim, de Bruxelas. Beijos. Boa, Fabrícia. Então, Fabrícia, é bem complexo, né? Mas sim, tudo que a gente vive na nossa infância, na nossa adolescência, repercute e muito na vida adulta, porque o adulto de hoje é a criança, é o bebezinho, é o adolescente, né? Então não tem como separar. Sim, tudo que você viveu na sua adolescência, na sua infância, né? Pode afetar essa escolha dela. Com certeza, tá? Afeta as suas escolhas, afeta as suas emoções hoje, porque a sua história é você, né? Então, claro que a sua história faz com que você seja quem você é hoje. E essa dúvida, então, que ela tá, será que eu sou mesmo gay? Ou será que, porque eu pensava muito quando eu era adolescente, assistia um filme, e aí agora eu encontrei essa mulher e me apaixonei? A doutora acha que tem realmente essa influência, só o fato dela ter se encantado com isso na adolescência, ela pode estar agora equivocada, doutora? Fabrícia, olha só, eu só vou te falar uma coisa. Você está feliz? Você está bem com quem você está, onde você está? Isso está te trazendo bem-estar, né? Você se sente bem com você, bem com a pessoa que você está? Isso é que é o mais importante, tá? Procure conhecer você mesma, a sua história, entrar em contato com todas as suas vivências, né? E tenha só uma coisa, como assim, o principal disso tudo. Você está feliz? Você está bem com você e no seu relacionamento? Tá? Isso aí. Muito bem. E vamos com o doutor, que tem muita pergunta. Gente, nós vamos nem bater papo mais, só responder pergunta. Doutor Fernando Cruvinel, por que ainda há tanto preconceito e medo da realização do toque retal? O Forlan Oliveira é um homem, por que será? Porque o homem tem aquela coisa, ele nunca fala que é ele, né? É sempre o amiguinho. Doutor, o Forlan Oliveira, ele mora no Parque Amazonas e ele quer saber por que há tanto. Eu acho que ele nunca fez, ele está querendo descobrir aí se tem algum mistério para que todo mundo fale tanto e tenha medo do toque retal. Se a gente for pensar em mitos de uma forma geral que existem na nossa sociedade, né, no nosso dia a dia, a maioria deles são por falta de conhecimento, né? E aí que é tão importante a gente orientar o homem de que o toque retal, primeira coisa, é um exame que é indolor, é um exame rápido, a gente está falando em algo em torno de 10 segundos, ele não vai fazer um homem ficar diferente em nada, não vai mudar a sua masculinidade. Não tem aquela possibilidade de ele gostar e virar gay, porque o homem pensa muito isso, né, doutor? Mas será que eu vou descobrir? Será que isso vai provocar? Eu já escutei isso, doutor, acredita? Porque eu lecionei a minha vida toda, então a gente conversava muito com os adolescentes e eles tinham medo de gostar. São mitos, né, como eu disse, que são criados, e a gente tem que lembrar isso, que a gente está fazendo um diagnóstico precoce de algo tão importante. Não vai despertar nada, não, né, doutor? Não vai despertar nada, Primeiro, não vai mudar nada. Rápido, né? Não é culpa do urologista, querido. Veja bem que a doutora Glaucia falou aqui, né? Vai um pouco ao encontro aqui da nossa amiga Fabrícia, né? Que ela se descobriu, de repente, ali, né? Que ela gostava. Não é o toque retal para descobrir o exame que vai fazer a pessoa. Mas eles pensam, doutor, já falaram isso pro doutor? Eles não falam? Eu vou contar pro doutor, porque eu que lidei o doutor em consultório,
O homem tem medo, de repente, gente, foi bom. Aí a gente volta para um outro lugar também, que a gente estava falando, Márcia, aquela coisa de que é como se aquilo que não é dito, aquilo que eu não vejo, né, eu não sinto. Então imagina se tocar ali, eu vou gostar, aí vai despertar, né? E não é nada disso, né? Então, não vai deixar ninguém. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Isso são mitos, né? São medos, né? Medos. E, os homens têm medo. Exatamente. E tudo tem que partir da questão de você se conhecer, né? De trazer o conhecimento, de saber quem você é, do que você gosta. Quando você está seguro, quando o homem está seguro com ele mesmo, né? Ele faz o exame, ele procura, né, fazer tudo aquilo que tinha que ter que ser feito, se prevenir, porque ele acredita nele, na masculinidade dele. Não é um toque, não é um exame que vai fazer mudar quem ele é. De jeito nenhum. Como no caso da Fabrícia, que não foi o filme também, pode ter influenciado. E o exame de toque, além de ser rápido, indolor, ele é um exame técnico. E ele é importante até hoje, né? Até pacientes, foi uma brincadeira de um paciente um tempo atrás que eu não me esqueço, ele falou, né? Então, uma época que estava passando muito na mídia, né, sobre foguetes e tudo, ele falou, doutor, a gente está indo para Marte, vocês não inventaram nada mais eficaz para diagnóstico? Falaram isso, eles queriam que passasse um raio-x e não tivesse que fazer. E aí, né, como que eu respondo isso? Com todas as ferramentas que a gente tem hoje, mesmo com exames de sangue, como por exemplo o PSA normal, 20, quase 30% dos homens com todos os exames normais, PSA, exame que é o PSA, uma dosagem no sangue, né? Hormonal. Uma dosagem. É um hormônio. É uma substância produzida pela própria próstata. Então, mesmo com PSA normal, ultrassom normal, sem sentir nada, mais ou menos 1 em cada 5 diagnósticos de câncer de próstata nós fazemos apenas pelo toque. Olha, é tão simples e rápido, né, doutor? Simples, rápido, que salva muita vida. Indolor, não dói, porque se doesse, quem, né, logo saberia que o povo fala. Então, assim, incomodar, tudo na vida incomoda. Mexeu, se eu beliscar aqui, o doutor ele vai falar, ai, doeu, ou incomoda. Mas vai salvar uma vida, vai salvar a sua vida, gente. Os homens, olha, o doutor já vai abrir uma agenda especial para esse programa, porque todo mundo vai correr para fazer, botar seus exames em dia. Aí vamos aqui, ó. Doutor, tem uma pergunta aqui, que é do Diego de Águas Claras, Distrito Federal. Qual é o tratamento indicado para o câncer em estágio adiantado? E nós temos também, olha, tem várias perguntas. O tratamento do câncer de próstata pode causar impotência? É o Emerson Rodrigo, de Gramado. Bom, então, respondendo a primeira pergunta, o câncer de próstata em estágio avançado, imagino que ele esteja já questionando algo que comumente a gente fala, né, nos meios gerais como metástase. Então, um câncer que já está espalhado. Provavelmente esse tumor já não tem chance de cura. Então, o que a gente faz com esse homem? A gente dá qualidade de vida para ele. Dá uma sobrevida, aumenta o tempo de vida e diminui as consequências que o câncer está levando a ele, como por exemplo dor. O câncer de próstata, quando ele se espalha, nos locais mais comuns são os ossos, né? São os gânglios, né? Os linfonodos ali da região da pelve e os ossos. Então esse paciente pode ter dor, então a gente trata a dor, a gente usa medicamentos, bloqueios hormonais para segurar um pouco o avanço desse tumor, mas que nesse estágio avançado provavelmente a gente não está falando em cura, a gente está falando em dar qualidade de vida, dar sobrevida. Então, viver um pouco mais com dignidade, né? Agora, em relação à segunda pergunta, sobre a impotência, né? Tão questionada, tão drama, temida. É o grande drama, né? Do toque, do câncer e tudo. Como eu falei, a próstata ela faz parte do nosso sistema urinário e reprodutor. E tanto a cirurgia, não só a cirurgia, mas como também a radioterapia, elas afetam os nervos que passam ali ao lado da próstata e que são responsáveis pelo mecanismo de ereção do homem. Então, mais ou menos, eles acabam sendo ou lesados, ou machucados, ou influenciados pelo tratamento, independente de qual seja ele escolhido.
Então, um dos medos, né, e de fato é uma das consequências mais comuns, é a piora na função erétil. E aí eu até tento aqui usar esse espaço para tirar um pouquinho dessa palavra impotência, que é até um pouco pejorativa, né, para o homem. A gente fala muito mais atualmente em função erétil. Então existe sim esse risco com tratamento, seja cirurgia, seja radioterapia, mas que por outro lado, hoje, a gente tem várias medidas, vários tratamentos que a gente chama de reabilitação, né? Reabilitação pós-câncer de próstata. Porque primeiro a gente fala que tem a luta, né? A gente prioriza a luta pela vida. Sim. É uma primeira batalha pela vida. E depois a gente vai buscar o resgate da qualidade de vida. E aí eu ressalto que apesar de o homem ter muito receio em relação à função erétil, à potência, né? Uma das consequências muito comuns também com o tratamento, principalmente a cirurgia, é a piora na continência urinária. Isso é uma consequência também. Mas é engraçado que isso dificilmente alguém vai perguntar. Não, verdade. E aí eu brinco, né? Quantas vezes a gente faz sexo por dia? E quantas vezes a gente urina? E adivinha qual que o homem tem medo? Com certeza. Se tivesse que perguntar se era para perder algumas das duas, eles preferiam ter problema com a bexiga ali, com o xixi. Exatamente. Do que com a função erétil. Que coisa, não é, doutor? Depois a doutora vai falar sobre isso. Mas aí vamos então agora, enquanto o doutor bebe ali uma água, vamos falar com a doutora Glaucia. Doutora Glaucia, tem muita pergunta aqui para a doutora. Como posso lidar com uma família? Gente, olha, nós estamos falando de câncer de próstata e o povo quer saber da doutora Glaucia dos problemas emocionais, afetivos, mas o doutor vai dar uma pausa, beber uma água, vai descansar desse tema tão... Quero aprender também. Não é, doutora? Então vamos lá, vamos aprender com o nosso público. A gente começa a mexer com uma coisinha aqui, vai esclarecer. Não é, gente? Eu não esperava essas perguntas. Mas vamos lá, doutora Glaucia, inclusive tem um convite aqui para que ela tenha um podcast aqui, justamente por isso, porque o povo vê um psicólogo, uma terapia, já começa todo mundo, eu estou com tal problema e etc, e aí vamos. Então vamos lá, como posso lidar com uma família de preconceitos com gays e lésbicas, etc? Como posso gostar da minha vida se a minha própria família não me aceita do jeito que eu sou? Eu sou lésbica, mas nunca assumi. É tão ruim assim ser quem sou? Ou há algo errado comigo? Cassiana Silva, de Guará, São Paulo. Cassiana, é uma coisa assim, né? Muito complicada essa questão da família, né? E ainda existe muito preconceito, sim. As famílias, né, não aceitam, mas tudo passa, o mais importante é você se conhecer, você estar bem com você. Porque quando você estiver segura com você mesma, a sua família também vai ter um olhar diferente. Porque às vezes a família tem esse desrespeito, vamos dizer assim, porque a própria pessoa não tem o respeito por ela mesma. Ela mesma está achando dela ali, não é legal. Exatamente. Então, quando a pessoa começa, né, realmente a saber quem ela é, né, saber do potencial dela, né, de quem ela é como um todo, e não só a questão além da sexualidade, ela começa a se respeitar. Ela começa, né, a confiar nela mesma, a acreditar nela mesma. E é aquilo, quando você se respeita, os outros também passam a fazer isso. Então, o primeiro passo é busque ajuda para você, se fortaleça, porque aí sim, a sua família vai começar a ter um olhar diferenciado para você. E se não tiver, porque às vezes pode ser que eles não mudem, eles não consigam, né, fazer isso, mas aí você vai saber quem você é. E aí essa família, né, mesmo sendo a sua família, não vai conseguir mais ter o impacto que tem sobre você, nas suas emoções. E você vai ficar bem, com, sem a sua família, independente de qualquer coisa, porque você está bem com você mesmo. Muito bem. Aí vamos lá, doutor, que gente, tem um monte de bicho, um monte de pergunta, e a gente vai tentar aqui. Nós estamos em cima da hora. Muita pergunta, produção.
Bom, aí nós temos aqui, doutor, uma pergunta. Meu pai teve câncer de próstata. É genético? A partir de qual idade tem que fazer exame, já que meu pai teve? O doutor já respondeu, mas como essa pergunta pode ter chegado antes, ou mesmo a pessoa não ter assistido. O doutor pode responder de novo? Quem pergunta é o João Paulo Antunes, do setor Guanabara. Então vale muito a pena a gente ressaltar isso. Os fatores de risco para o câncer de próstata. Então, primeiro, ter parentes... Hoje, a obesidade, né, doutor? Sim, ter parentes de primeiro grau, né? Os parentes de primeiro grau, como ele teve, o pai com câncer de próstata. Então, esse jovem, esse rapaz, tem que começar a avaliação dele um pouco antes. Indivíduos com ascendência, com etnia negra e obesidade avançada. Então, são esses três que, se eu conseguir deixar na cabeça dos homens aqui, já valeu toda a nossa conversa. Doutor, acho que vai deixar, porque eu mesmo não sabia disso. E eu guardei, gravei. Veja só, gente, cuidar da saúde. Existe alguma coisa que podemos fazer para prevenir o câncer? Guilherme Jardim, de Aparecida de Goiânia. Muito bom falar isso, porque se a gente for pegar a palavra prevenção, arrisca. O que é prevenção? É não ter a doença. E a gente não tem nada que evite o câncer de próstata. Então, o correto mesmo é a gente falar em rastreamento diagnóstico precoce. Para o quê? Para a gente pegar a doença no estágio avançado, no estágio inicial, evitar o estágio avançado, porque nesse estágio inicial ela tem um potencial de cura muito bom. Então, a gente vai ouvir muita coisa do tipo: eu vou comer tal coisa, vai me dar câncer, ou vou deixar de comer, eu vou evitar. Não tem isso. Né? Doenças sexualmente transmissíveis não tem relação com câncer de próstata. Né? Agora, obesidade sim. E a obesidade ela não está relacionada só com câncer de próstata, mas com tumores como um todo no corpo. Diversos tipos de tumores. Olha só. Gente, muito importante isso, doutor, muito mesmo. E aqui nós temos o Antônio Moura, de Goianésia, Goiás, que diz: quem teve câncer de próstata realmente fica broxa? Esse é o medo do homem, sempre vai ser quando a gente fala em câncer de próstata, é a piora da função sexual. Quando a gente vai operar... Sempre vai ficar, doutor? Porque aqui ele está falando, todo mundo, é verdade que sempre todo mundo vai ficar? Medicina e amor, a gente nunca fala sempre nem nunca. Então, quando a gente vai tratar o câncer de próstata, pode ser que a gente lese, pode ser que a gente retire, pode ser somente que esses nervos responsáveis pela ereção sejam prejudicados, mesmo que temporariamente. E aí, o que é importante saber? Que hoje temos várias ferramentas, vários tipos de tratamento para resgate, para melhora da função erétil depois da cirurgia, que é o que a gente chama de reabilitação peniana. E esses tratamentos, eles resgatam essa qualidade de vida, esse pilar tão importante da qualidade de vida do homem. Então não é uma sentença. Disfunção erétil pós-câncer de próstata é potencialmente curável. Temos aí diversas opções, como medicamentos orais, medicamentos injetáveis e até o implante cirúrgico de prótese peniana. Então não vai morrer por causa disso, gente. Tem tratamento, inclusive, para disfunção. Não é, doutora? Sim, e principalmente nessa questão dos nervos, né? Por mais que eles sejam afetados ali, né? Toda essa questão neurológica, o nosso corpo, né? Os nervos, o cérebro tem uma capacidade de plasticidade muito grande. Então, assim, se você, né? Mesmo que isso, né? Abale essas estruturas, pode ser que demore um pouco, mas você pode sim fazer um estímulo, estar estimulando esses nervos, e o nosso corpo foi feito para a saúde, para se regenerar, para cura, para regenerar. Então, esses nervos podem sim, tá? Voltar a trazer, né, isso daí. E às vezes também o psicológico afeta, né, doutor? Não é? A pessoa achar que ela vai ficar, né? Não vou. E é uma das coisas que às vezes que costuma acontecer muito, né? Depois que os homens passam por uma cirurgia assim, é
ansiedade muito grande, uma depressão. Eu acho que o doutor E enfrenta isso muito só- esse consultório, né, doutor? Eu imagino, tipo, tá tudo bem com a pessoa, mas não vai, não consegue. A função íntima, a função erétil do homem, não é que às vezes ela é influenciada pelo nosso estado mental, não só nosso estado mental, mas nosso estado relacional, de como a gente se dá com a parceira, como que a gente se dá com a doença e com o próprio meio, né? Isso acontece sempre. Então a gente tem esse impacto muito profundo, né? E justamente nesse processo, né, de amadurecimento, conhecimento da doença, a gente traz isso, né? Primeiro mostrar para o homem que isso não é uma sentença. Primeiro mostrar que existe um horizonte, além disso, possibilidade de tratar, possibilidade de viver, conviver com a doença, né? Trocas de experiências, temos grupos, né, de pacientes que sobreviveram, que passaram pela experiência de um câncer e eles aprendem, né, muito entre si, né, mostrando justamente isso, que há possibilidade sim, né, seja de qual afecção, seja naquela questão urinária, seja na questão sexual, né, que depois é tratado e esse homem segue com a vida. Não é verdade, gente? Como é importante o atendimento E a psicológico, né? depressão, né, ela tem um impacto muito grande nesse processo também, né, da pessoa estar bem, até mesmo o processo dela conseguir encontrar a cura mesmo. Porque né? não Porque tem como, sim, a pessoa vai ficar triste, né, doutor? Com sim, uma vai ficar triste, notícia dessa. Então, assim, lidar com isso tudo e principalmente ter um acompanhamento psicológico também, porque não é fácil receber um diagnóstico desse. Então, Não é fácil, doutor. Por mais que, né, o doutor lide com isso, passa a ser quase que uma rotina, né, doutor? Pelo que o doutor falou, mas não é uma coisa fácil de se ouvir, é uma coisa que todo mundo tem. o câncer, né, é muito ligado à morte. Então, falar em câncer é como se fosse falar em morte. Então, assim, isso mexe muito com as emoções mesmo, né? E muitas pessoas, muitos homens, desenvolvem uma depressão também, né? Tem uma depressão, então precisa estar bem, cuidar do lado emocional para que consiga também bons resultados. Verdade. Muito bem, gente. Estamos indo para a reta final. Eu vou mandar abraços que mandaram aqui para vocês, doutor e a doutora Glaucia, o doutor Fernando Cruvinel. Receberam aí muitas mensagens e beijos e abraços que mandaram para vocês. A Alcioneida Borges do Espírito Santo. Espírito Santo é um estado, é uma cidade? O que é, gente? Eu tô perdida. Estado. É um estado? Estado, capital e Perto Vitória. do Rio de Janeiro, ali? Vitória, isso. Vitória do Espírito Santo. Então é um estado, não é uma cidade. Então vamos mandar um beijo aí para o estado do Espírito Santo. Olha aí, viu, gente? Aprendendo aqui com os doutores. Guilhermina Soares, de Doverlândia, Goiás. Giovana Mourão, de Aporé, Goiás. Esterfande Gomes, do Belém do Pará. Wagner Assis, de Águas Lindas, de Goiás. Camila Silva, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Bruna Mello, de Bruxelas. Olha, gente, muita gente de Bruxelas aqui, hein? Temos o Mário João, de Luanda, na Angola. E Faustina Maria, de Jamaica, que são países aí, eu não sei nem de onde que é a Jamaica. Já foi pra lá, doutor? Gostaria, viu? Onde que Tem fica? praias muito bonitas. Na África, Jamaica? Gente, eu jurava que era aqui perto do México. Jamaica fica no Caribe, perto ali de Cuba. Gente, eu não sabia, não é muito conhecido Jamaica, para mim. Olha, eu fiquei muito feliz de termos ouvintes aí da Jamaica, de Luanda, na Angola, de Bruxelas, inclusive perguntas que vieram aqui. Beijos a todos vocês, muito obrigada por estarem nos acompanhando. E vocês que perderam e quer passar para o amigo, quer mandar para o filho, para o parente, para o pai, para o avô, daqui a pouquinho a gente vai colocar lá no YouTube e vocês vão poder assistir e não perder nada. E vamos nos despedindo. Primeiro eu vou pedir que a doutora Glaucia dê a sua mensagem, um tchau para os nossos ouvintes que ficaram conosco até este momento. Falando um pouquinho mais, né, do nosso tema, Novembro Azul, homens, se cuidem, né? Prestem atenção em vocês. Homem pode se emocionar, homem pode chorar, homem pode rir, né? Então, assim, e se cuidem, porque estar bem com você, estar bem com o seu corpo,
E o câncer de próstata é uma coisa séria. E quanto mais cedo você descobrir, receber esse diagnóstico, maiores são as chances de você ficar bem com você mesmo. Muito bem, muito obrigada, doutora, pela sua brilhante participação. Já todo mundo aproveitou para fazer a sua terapia aqui, mudou um pouquinho o assunto, mas nós não vamos deixar de atender vocês aí. As perguntas que não entraram, podem mandar novamente. E agora, nos despedindo do doutor Fernando Cruvinel. Doutor, as suas considerações finais. Bom, primeiro agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade de conversar com todos os ouvintes da rádio. Agradeço por compartilhar esse espaço também aqui com a Gláucia, tanta informação bacana. E também a você, Márcia, pelo convite. Nós que agradecemos. E eu gostaria de ressaltar que o Novembro Azul, ele começou há cerca de 30 anos como um movimento de combate e de relembrar ao homem do câncer de próstata. Só que hoje ele vai muito além disso. Ele leva o cuidado à saúde do homem como um todo, não só a saúde física, mas também a saúde mental. Então, quero aproveitar esse momento para falar que ainda temos muito novembro pela frente e incentivar aos homens a se cuidar. Vamos aproveitar, né, doutora? Porque a deixa está aí, a imprensa toda falando, é um apelo, é aquele chamado. Gente, não precisa esperar um anjo descer de lá do céu na frente de vocês para dar sinal, não. Tá aí o Novembro Azul para dar um sinal para você. Homem, para você mulher, como disse o doutor, que pode incentivar o seu companheiro, o seu filho, aí o seu parceiro, para que eles vão procurar sim ajuda médica, psicológica, porque é necessário. Você que está acompanhando aí o drama de alguém que está vivendo essa realidade, procure sim ajuda psicológica. O sistema SUS tem, né, doutor? Como o doutor trabalha aí no hospital, que pode... Gente, tá aí, vamos procurar, porque não vai bater na porta de vocês. E eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui, ó, juntinho com a gente neste programa que falamos desse tema tão difícil às vezes, mas tão poderoso e tão maravilhoso, que é o câncer de próstata, que está sendo lembrado, ativado aí na sua mente. Vamos procurar, vamos cuidar, vamos celebrar, sim, vamos celebrar o Novembro Azul. Beijos para todos vocês e eu vou, mas eu volto.